Você sabe o que é latência? Você sabe o que é latência? A latência é o tempo entre o início de um estímulo e a percepção desse estímulo. Entre o início e a percepção do estímulo, esse tempo é chamado de latência. Em áudio, latência é um atraso, tá? Sempre quando você tem latência em um sistema de áudio, você tem o áudio chegando em atraso. Então, você vai ouvir o áudio atrasado em relação à fonte sonora, tá? O que isso atrapalha o áudio, tá? Quando você tem latência, por exemplo, uma transmissão de TV, onde você tem uma pessoa em outro país, em outra cidade, você tem um tempo para o sinal ser transmitido. Então, muitas vezes a repórter pergunta assim: como está o tempo aí? Depois de 4 segundos, a outra repórter fala: o tempo aqui está chuvoso. O que mais você quer saber? Daí a outra repórter fala assim: ah, eu queria saber qual é a estimativa de tempo para os próximos dias. Depois a outra responde: nos próximos dias, no final de semana, nós vamos ter sol. E fica esse atraso, um ponto ou outro, tá? Em áudio, a latência, você vai sentir quando? Se sua interface de áudio, ela não conseguir processar tudo o que precisa, tá? Por exemplo, se eu gravar um violão, gravei o som do violão. Se eu tiver latência em meu sistema e eu ouvir esse violão, eu vou estar tocando junto e gravando um violão solo, por exemplo. Quando eu vou ouvir os dois áudios, você vai ver que um está atrasado em relação ao outro. Por quê? Porque eu estava ouvindo atrasado e tocando o que eu estava ouvindo, só que o som já tinha sido emitido. Então houve um intervalo de tempo entre o som emitido e o som recebido. Principalmente quando você vai gravar no computador, sem placa de som. Tá? Você está gravando e a música não fica boa. Então, por quê? Porque ela está sempre deslocada em relação à emissão. A latência também ocorre em sistemas de áudio quando você habilita um botão I chamado Input Monitoring, monitoramento de entrada. Isso normalmente causa latência em sistema, porque ele vai receber o sinal e vai transmitir o sinal e receber o mesmo sinal. Pode ocorrer também uma latência em sistema, tá? Entenderam que a latência de áudio é o intervalo de tempo entre o evento existir e você perceber esse evento. Outra coisa em áudio que também causa latência quase sempre: fones de ouvido Bluetooth, tá? Normalmente quando você tem um fone de ouvido Bluetooth, você tem uma transmissão via Bluetooth pro celular ou para o computador, tá? Essa transmissão normalmente tem um tempo entre o que é executado no computador e o que chega no fone de ouvido. Então muitas vezes você pode estar ouvindo áudio com atraso em relação à fonte sonora, tá? Se você fizer uma gravação, por exemplo, usando o fone de ouvido Bluetooth, você tem que ter normalmente um bom fone de ouvido, tá? Para que essa latência seja reduzida. Mas normalmente se tem uma latência sim. Em Bluetooth normalmente se encontra uma latência, tá? Bom, espero que a gente tenha tirado essas dúvidas sobre latência. Ficou alguma confusão? Escreve embaixo nos comentários do vídeo, qualquer coisa que a gente pode responder e ver, até para fazer um outro vídeo melhorando alguma coisa sobre. Então, latência é intervalo de tempo entre o emissor e o receptor, tá? Sempre que demorar para uma informação chegar, tá? Isso é latência. Sempre que demorar para chegar a informação é chamado de latência em áudio. A latência, quanto mais for zero, próximo de zero ou zero, melhor para sistemas de áudio, de transmissão de áudio e gravação, e melhor para sistemas de gravação de áudio, para sistemas de monitoramento de áudio. O ideal é sempre buscar em seu sistema latência zero, tá? Boa interface, bom sistema de monitoramento. Fone de ouvido Bluetooth pode ser um causador de latência. Se você não tiver interface de áudio, pode ser realmente um causador maior de latência. Espero que tenha sido útil ali. Latência. Tchau!